Estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem? E vocês? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo Tô certo? ouvindo. Tudo Tudo certo. bem, certo. Tudo Pessoal, o mercado deu uma assustada na gente agora à tarde, hein? Tem alguém acompanhando? bem. Ô, O ouro tomou uma paulada. A gente tava eu e a Ju hoje de manhã na mentoria. A Ju falou: esse ouro tem que cair. No dito e feito. agora o Bitcoin vai subir. Esse Agora é 6% não existe. Vamos. Vou até abrir o gráfico aqui, ó, Bitcoin e ouro. Mas o que aconteceu? Eu não peguei. O que rolou? O Bitcoin caiu para 82, quase 83 agora há pouco. Ó, vou compartilhar aqui. Tava em queda desde cedo, mas estava devagar. Agora à tarde, não sei o que aconteceu. Deu uma paulada, ó. Ó, esse é o diário. Ó, só hoje 6%. A gente assusta, mas 6% não é quase nada, né? Bom, pessoal, a monitoria de hoje a gente vai falar sobre... Cadê? Sobre o nosso relatório, tá? Relatório estrutural Dica Cripto, eu chamei Dica Cripto 2.0. Qual que é a ideia aqui? Quem lembra da monitoria de dezembro? Na monitoria de dezembro eu alertei sobre essa mudança estratégica. Eu comentei que a gente vai dar uma limpada na carteira hold e vai mudar o nosso posicionamento do Dica Cripto. O Dica Cripto sempre teve como racional moedas fortes que a gente acumularia para o longo prazo. Até aí, tudo bem, essa base não vai mudar. A gente vai continuar em moeda forte. Eu já matei a hold, tudo na Aave. Perfeito, Thiago. Então a gente vai continuar com moeda forte, mas a gente vai dar uma limpada, vai tirar um pouco do ruído e um pouco de narrativa dessa carteira. O relatório de hoje, tá? Vocês podem dar uma olhada lá, a gente vai dar uma passada aqui por ele. Não é um relatório de recomendação. Nesse relatório vocês não vão achar ativos para comprar ou vender, vocês não vão achar trade, vocês não vão achar posicionamento de execução agora. Mas o que a gente vai ver nesse relatório? A gente vai ver basicamente não, a gente vai trabalhar com uma fundação estratégica. Eu sempre comentei que a nossa ideia é ter ativos sólidos e fazer com que o próprio mercado aumente nossa posição com a volatilidade. O ano passado a gente entrou bastante em piscina de liquidez e agora, por conta disso, por conta de vocês terem entendido como funciona a liquidez do mercado, a gente vai dar essa pivotada, vai dar essa mudança, vai fazer essa mudança no Dica Cripto. O que basicamente vai mudar? A gente agora vai mudar o ambiente e vai mudar a forma operacional. A gente não vai mais abrir mão de segurança e custódia, tá? Então a gente vai operar como uma instituição financeira, como uma treasury company, com soberania e escala, onde o patrimônio não é coleção de ativos. A gente vai usar Bitcoin, Ethereum e Solana como estrutura, tá? Nisso, qual que é o ponto de inflexão mais importante que eu falo nas minhas redes sociais, mas agora a gente vai entrar mesmo nesse jogo, que é o quê? O Bitcoin não deve ser visto como um ativo direcional, tá? A gente não vai mais olhar o Bitcoin em dólar. Vai olhar, obviamente, mas não é mais a métrica mais importante, não é mais o Bitcoin em dólar. É o Bitcoin em Bitcoin. Então,
quem lembra da última monitoria, eu comentei. A métrica mais importante desse ano vai ser quantos satoshis você acumulou por Bitcoin que você tem por período de tempo. Então, basicamente, é quantos satoshis você acumulou no último mês. Tá? O Bruno pediu a planilha, eu encaminhei a planilha lá no grupo, vocês podem dar uma olhada. A planilha, ela vem bem ao encontro disso. Com fundo dólar, com volatilidade. Exato. Então, a planilha, essa planilha eu compartilhei inicialmente com o pessoal da mentoria, onde na mentoria a gente já começa com essa mentalidade. O rendimento é em Bitcoin, não é em dólar. Esse dólar aqui é calculado só para a gente ter o valor na carteira. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer? Seja em piscina, seja em hold, seja em trade, seja em acumulação. A nossa métrica agora é quantos Bitcoins eu gerei em cima dos Bitcoins que eu tenho. Então, ó, eu vou calcular o meu rendimento em cima do meu Bitcoin inicial. Então, eu vou calcular o rendimento em cima do Bitcoin que eu tenho no mês. Então, todo mês vai ser isso. E o ROI, ele calcula a soma dos rendimentos em Satoshi, em Bitcoin, em cima do meu capital inicial. Tá? Então, vocês vão começar hoje essa planilha. Vocês têm 1 centavo de Bitcoin. Digita aqui, ó, 1 centavo de Bitcoin. Então, eu tenho 1 centavo de Bitcoin, tá? Eu vou mandar o link dessa planilha aqui para vocês, e aí vocês copiem, porque ela está somente leitura. Então, vocês vêm aqui, ó, fazer uma cópia. Quando você faz fazer uma cópia, você copia esse documento para o drive de vocês, tá? Mas a planilha já está aqui no chat, ó, o link. Beleza? O link está aí no chat. Então, o que eu falo? O que é aqui? Vocês vão incluir a quantidade inicial de Bitcoin que vocês têm, e aí controla os aportes mensais e qual foi o rendimento. Então, vamos supor, eu tenho 1 centavo e eu gerei 1 milésimo esse mês. Então, 0,001. Beleza. Qual que foi meu percentual? Ganhei 20%. Por quê? Ele calcula... Ué. Eita. Quebrou minha fórmula aqui. Vamos voltar aqui. Então, ele vai calcular em cima do quanto eu tenho de Bitcoin. Se vocês fizerem aportes no mês, coloca aqui. Aqui, eu calculei em dólar o quanto isso daqui valia no dia que eu fiz o cálculo. Hoje está valendo bem menos. Aqui também. Então, no dia que eu preenchi a planilha, quanto que estava valendo essa quantidade de Bitcoin? Estava valendo isso daqui. Então, eu coloco aqui. Mas o percentual e o ROI é todo em cima de Bitcoin. Aí aqui eu só pus um campo para ajudar no visual aqui, se esse mês foi só yield mais aporte ou só aporte. E essa coluna, tá? Tem uma fórmula aqui, ó, que ela vai calcular a projeção até a nossa meta. Então, se você começou com 1 centavo de Bitcoin, a meta mais próxima e lógica é bater 10 centavos. Então, em quanto tempo eu vou bater 10 centavos de Bitcoin nesse ritmo, nessa média mensal de faturamento, de rendimento? Em 4 meses. Mas por quê? Porque eu fiz um aporte bem grande aqui, ó, em janeiro. Tá? Então, para fevereiro, eu já vou começar com um patrimônio bem maior. E continua. Então, se eu fizer 10% em cima daqui, eu vou fazer 0,006, vai. Olha lá, 10%. Aí, se eu incluir mais um mês aqui, então aqui eu coloco o que eu tinha, mais, cadê o mais? Mais meu aporte, mais quanto rendeu. Vou ter isso daqui. Se eu mantiver a média de faturamento aqui, ó,
Se eu mantiver a minha média de rendimento, faturamento, não. Minha média de rendimento, vamos colocar aqui 0, não. Não, ele já calculou certo, tá vendo? Ele calcula quantos meses demora para eu bater minha meta. E se eu quiser chegar a 1 Bitcoin, ele vai calcular aqui, ó, em 30 meses eu chego em Bitcoin. O que eu gosto de fazer? Normalmente, quando eu consigo, eu tento aportar a mesma quantidade do meu rendimento. Então, esse mês, eu faturei, rentabilizou $300. Eu aportaria $300. Com isso, eu diminuo o meu tempo para alcançar a meta pela metade, tá? Mas isso daqui é só o resultado final dessa mentalidade que eu quero trazer para vocês. Cadê o relatório? Aqui. Então, o que traz esse relatório? A gente vai sair da resiliência, porque a gente foi forjado, né? Quem entra no mercado cripto é forjado na resiliência, ou aprende a ter paciência, ou aprende a lidar com o mercado em queda, ou abandona. Não tem como. Mas a gente não precisa viver só da resiliência. E essa é a proposta desse relatório, essa é a proposta desse ano. A gente vai partir para a soberania mesmo operacional e ativa, tá? Então vocês vão perceber que é um formato, é um jeito de escrever até diferente desse relatório. Não é um relatório prático, é um relatório de mentalidade, de mindset. Então, ao final, quando vocês lerem esse relatório, relerem esse relatório, tirar dúvida e, de fato, absorver, essa planilha vai fazer sentido. Você fazendo especulação, fazendo piscina de liquidez, fazendo trade ou não, essa planilha vai fazer sentido. Tá? Por quê? Porque vocês têm que entender que não importa quanto que o Bitcoin está valendo, um Bitcoin vai ser para sempre um Bitcoin. Então eu vou trazer aqui uma fala que eu levo muito lá na mentoria. Se a gente tivesse num grupo aqui de investidores de imóveis, então a gente se encontra todo mês para falar de investimento em imóveis. Então a gente tem tem uma carteira de imóveis, alguns aqui vivem disso, fazem isso. Então a gente tem o nosso grupinho aqui para trocar ideia e estratégia. Então tem gente alugando para empresa, tem gente alugando para residência, tem gente derrubando e construindo um monte de chalezinho. Então tem várias estratégias e a gente discute isso porque a gente é um grupo de investidores de imóveis. Sendo investidor de imóvel, qual que é o nosso ativo? Qual que é o nosso ouro? O que sobrou um dinheirinho, o que a gente compra? Terrenos, casas, certo? Foi assim durante muito tempo, muita gente ainda vive disso. A gente está no mercado cripto. Então a gente não tem por que falar em acumular terreno. Se tivesse no mercado tradicional, acumular ações pagadoras de bons dividendos. A gente está falando de cripto. Qual que é o nosso terreno aqui? Nosso terreno é Bitcoin. A gente tem que acumular Bitcoin. Essa é a mentalidade correta para um investidor cripto. Não, eu quero Bitcoin na carteira para eu vender ele amanhã. Então, é só mais um ativo de risco. É só mais uma commodity. Aí você pode tratar o Bitcoin como uma commodity, como um ouro, como qualquer outra coisa. Tá? Não estou falando que é commodity, estou falando que você pode tratar como. Por quê? Você vai comprar e vai vender. A gente aqui no Dica Cripto não vai fazer isso. A gente vai só comprar. Por quê? Porque é o nosso terreno. A gente vai acumular Bitcoin. Mas não é também buy and hold. Vamos comprar e esperar. Por isso que eu saí daqui, ó, de resiliência à soberania operacional. Então a gente vai sair dessa resiliência, dessa passividade de só comprar
e acreditar que vai subir. Só comprar e acreditar que vai subir. A gente continua comprando e acreditando que vai subir, mas tem muito mais coisa que dá para fazer. E essas coisas que a gente consegue fazer, essas estratégias, basicamente, é para a gente acumular mais Bitcoin. Ah, então eu gosto de fazer swing trade. Legal. Com qual objetivo? Ah, não, para eu tirar dólar, para eu tirar real, para eu ter uma renda em real. Tudo bem, não é a melhor maneira, né? Estrategicamente falando, com relação a risco e nem emocional. Trade judia um pouco da gente. Mas, se você fizer swing trade com cripto para comprar Bitcoin, aí beleza. A gente faz piscinas de liquidez para comprar Bitcoin. A gente faz DCA para aumentar a nossa posição em Bitcoin, independente do valor atual. Então, pessoal, janeiro, para a gente, vai ser o momento de ajustar a casa. Fevereiro já vai vir um relatório mais prático, onde a gente vai, de fato, queimar, como o Bruno falou, a carteira hold. Então, muitos ativos daqui já vão sair. Muitos. A gente vai ficar, basicamente, dando o spoiler que eu já dei lá em dezembro. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Link. Por enquanto. Talvez, dependendo ali de alguma coisa que aconteça, a gente inclua ou ainda tire algum desse ativo da carteira. Eu vou retomar essa aba aqui, o que comprar. Tá? Ela não foi atualizada nos últimos meses, mas eu vou retomar a atualização disso. Por quê? Porque a gente vai ter essa carteira hold dura, né? O core do Dica Cripto com poucos ativos. Mas tem algumas pessoas com apetite de risco e quer se expor, gosta da Ondo, gosta da Pedro, gosta da Virtual. Então tem uma galera que gosta de um ativo ou outro e quer se expor nesse ativo. Fez o seu Dior, fez a sua pesquisa, entendeu, conheceu a equipe, fala, Rafa, eu vou investir nessa moeda. Beleza, não é proibido, né? Até porque vocês têm autonomia para investir o dinheiro de vocês. A questão é que não vai estar na nossa carteira de recomendação hold, mas eventualmente vai estar aqui no que comprar e você pode incluir na sua própria carteira, tá? Então, eu vou começar revisando a carteira hold. A carteira de pool é uma carteira exemplificativa, não é taxativa. Então, a ideia que vocês já entenderam, a ideia é pegar os pares e trabalhar no range atual. A carteira de swing trade, eu estou ainda analisando se a gente vai retomar, tá? Por quê? Ao meu ver, o começo de 2025 não foi muito bom para swing com cripto. A gente ficou muito lateral, tá? Vocês podem ver isso aqui, ó. Ó. Desde aqui. Tá vendo? O mercado não ficou um mercado direcional para a gente, de fato, se posicionar e tirar lucro, ou movimentos voláteis para a gente conseguir aproveitar. O mercado ficou muito estranho para esse tipo de operação, por isso que eu tirei um pouco o pé da carteira de trade, tá? Pode ser que a gente retome? Pode, vai depender do comportamento do mercado, tá? Principalmente no mercado de baixa, como está agora. Tá? Existem algumas moedas chamando atenção, mas nada assim que vale a pena tomar o risco. O mercado inteiro está numa simetria positiva, ó. O mercado inteiro. Tá vendo? Ó? O mercado inteiro está numa simetria. O que eu estou querendo dizer? Se a gente está num ponto de entrada que, se os ativos buscarem o topo histórico, são ótimos trades. Tá vendo? Ó? São ótimos trades, ótimos trades. Mas o que eu não quero? O que eu não quero é alocar capital
para a gente ficar torcendo para o mercado subir. Então, na minha opinião, tudo bem, está numa simetria sensacional. Você pode pegar qualquer moeda aqui, ó. Dá uma olhada. Qualquer moeda. Está numa simetria absurda, absurda. Ó, todo o mercado, todo o mercado. Então tem muita coisa para crescer. Mas daí a gente volta no nosso mindset de 2025. É comprar para esperar subir. E eu não quero mais isso. Eu não quero comprar para esperar subir. Eu quero comprar Bitcoin e especular no DeFi. Aí faz sentido. Então, apenas quem está trabalhando com piscina de liquidez está usando a estratégia do colateral para gerar yield para comprar mais Bitcoin. Mas não precisa ser assim. Você pode comprar Bitcoin e comprando Bitcoin e fazendo staking, né? E acumulando Bitcoin de forma manual ali, aportes mensais, DCA. Mas você pode também levantar crédito com esse Bitcoin e especular com alguma coisa. Aí sim faz sentido. Tá? Comprar outras criptomoedas para esperar a moeda subir, eu não estou muito confortável com essa situação. Por isso que a gente vai reduzir a carteira hold e focar agora em estrutura de mercado. A carteira hold, ela vai basicamente ficar com ativos, eu não sei se em algum lugar aqui. Eu falo. Quer dizer, eu falo aqui em algum lugar, mas eu queria achar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. Não, isso aqui é higiene de rastro, portfólio com função, tá? Então, dê uma olhada nesse capítulo 6, vocês vão entender. Eu cliquei aqui. Vocês vão entender. Então, a ideia é que o Bitcoin, tá aqui, ó. O Bitcoin vai ocupar uma posição central, de reserva soberana. Não compete por eficiência nem por rendimento. Então, não importa mais. A gente vai manter a rentabilidade ali, a métrica da rentabilidade, mas não vai ser isso que vai importar. É preservar poder de compra. Ou seja, o Dica Cripto, a carteira hold, vai ser uma carteira de hedge contra a inflação, corrupção, risco sistêmico. Ou seja, é a função mesmo que a cripto deve ter. Não comprar cripto para vender com lucro. Não. A gente vai comprar cripto para fazer um hedge contra riscos sistêmicos, não risco de valorização. Ó, tá aqui, ó. Neutralizar risco sistêmico e servir como lastro último de patrimônio, nosso terreninho. Tá? E aí vem o Ethereum. O Ethereum vai sustentar a infraestrutura no DeFi. Ethereum ou Solana. Eu estou mais com Solana aqui. Tá? Tanto faz. Oferecendo um ambiente mais robusto de colateralização. Então, o que a gente faz na prática? Acumula Bitcoin, acumula Bitcoin, acumula Bitcoin, acumula Bitcoin. Ah, quero especular. Quero fazer um position, quero fazer um swing, quero fazer uma piscina. Você vai fazer isso com crédito de Bitcoin. Com crédito colateral. Ah, Virtua está num momento muito bom, gostei do projeto, quero especular com Virtua. Como que eu faço? Esse ano, eu vou bater na tecla da alavancagem com colateral. Quer se expor em Virtua? Se expõe em Virtua, mas se exponha com crédito e não com capital. Vocês conseguem entender a diferença? Vocês estão me acompanhando? De 0 a 10, comenta aqui no chat, de 0 a 10, se vocês
Se eu estou viajando, vocês estão me acompanhando ou nada disso está fazendo sentido? O que vocês acham? Pode abrir o áudio, pode falar, pode... Eu acho que eu estou acompanhando, tá me ouvindo, Rafa? Tô ouvindo, pode falar. O Eu acho que microfone eu tá estou liberado. acompanhando. Acho que eu entendi, vai mudar o foco, né? Vai mudar o foco, vai mudar Isso o aí. foco. Nesse começo, pode ser que vocês estranhem um pouco. A galera que já está na mentoria já está nesse mindset, porque eu fiz uma lavagem cerebral com eles. Quem não está na mentoria, eu estou trazendo isso para o Dica Cripto, tá? Mas acho que é mais ou menos o caminho que a gente estava seguindo, né? A gente já começou primeiro com a carteira, depois a gente foi para a piscina. Acho que não tá assustando tanto, que tá indo no caminho que a gente já estava meio que andando juntos, assim, né? Sim, foi o que eu falei lá em dezembro. Não dava para eu chegar com 2 pés no peito com essa teoria lá 2, 3 anos atrás. Não dava. Então, precisou de uma educação, a gente foi evoluindo junto, tanto que tem uma recomendação. Esse relatório não é para iniciantes. Então, o cara entrou agora no Dica Cripto, vai ler esse relatório, ele vai embora. O cara vai embora. Vai embora. Então, a recomendação, se tiver alguém aqui que entrou essa semana, a recomendação continua a mesma do Comece Aqui. Leia os primeiros relatórios, monte as primeiras posições, compre só Bitcoin, compre Ethereum, vai montando as posições, vai lendo os relatórios, e aí a pessoa vai entender a mudança de mindset que a gente teve ao longo dos anos. Então, primeiro a gente só comprava. Depois a gente começou a fazer especulação com swing. Depois a gente começou renda passiva com staking devagarzinho. A gente chegou em piscina de liquidez. Agora a gente está no empréstimo. O próximo passo é opções ou fazer arbitragem, que eu acho que perde um pouco o foco aqui. Mas, eventualmente, se a gente tiver espaço, tiver demanda, a gente pode trabalhar com isso aqui também. Posso trazer o Meurer para ajudar a gente com opções. Quanto a isso, eu já até conversei com ele e adiantei isso com ele, ele se colocou à disposição para nos ajudar. Então, a gente eventualmente fazer uma trava de alta, uma trava de baixa, uma borboleta, um straddle, enfim, qualquer coisa que nos ajude. Mas tudo que a opção traz de alavancagem no mercado, a gente consegue com piscina. Então, se o resultado for gerar yield para comprar mais Bitcoin, a piscina resolve. Mas tem gente que não gosta do operacional da piscina, já está acostumado com opções, a gente pode entrar eventualmente. Eventualmente, não está nos meus planos para esse ano incluir opções no Dica Cripto. Mas, tá, eu sei que tem gente que está operando opções. Qual que é o meu plano? O meu plano é mudar o mindset de vocês, iniciar a métrica em Satoshi e juntar tudo isso como o nosso racional. Então, voltando, quer especular no mercado? Especula com crédito. Tá? Os mais avançados, quando tiver ali já nadando de braçada no mercado, pode fazer o que o Bruno faz, por exemplo. Pega crédito em Ethereum, faz um restaking, faz um líquido staking, pega de volta, reaplica, ou seja, você faz camadas e camadas de alavancagem. Tranquilo. Então, por exemplo, se a gente estivesse no topo de mercado e tivesse a coragem, tá? Então, se o mercado está aqui no topo, deixa eu limpar aqui. Então, o mercado está no topo, 125. Que estratégia daria para ser feita? Com o mercado batendo topo, batendo máxima. Não qualquer máxima, né? Já era previsto que o mercado ia pivotar aqui no 125, na região do 120. O que dá para fazer? Você pode vir aqui, ao invés de pegar dólar emprestado, você deixa Bitcoin em colateral. Mas ao invés de pegar dólar, eu posso pegar Bitcoin. Imagina, em dezembro, eu ter pego um Bitcoin aqui em cima. Peguei um Bitcoin emprestado. Aí agora eu vou pagar o meu empréstimo na Aave. Quanto que eu tenho que devolver para a Aave? Um Bitcoin, mais os juros, né? Passou 6 meses, vamos supor que tenha passado 6 meses.
devo 2% de juros, né? 4% ao ano. Nem isso, é menos até, quer ver? Ó, se eu pegar Bitcoin, é 0,68 ao ano de juros. Então, nada praticamente de juros. Só que o Bitcoin caiu de 120 para 80. Se eu fosse devolver esse Bitcoin para a Aave, eu devolveria 80 mil dólares e não mais 120. Ganhei quanto? Ganhei 40 mil dólares nessa brincadeira. Só de ter pego o Bitcoin emprestado em dezembro, novembro, outubro, né, que deu a máxima. Em outubro, e ter devolvido agora. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses. Sem precisar fazer piscina, sem precisar fazer trade, sem precisar fazer nada. Mas isso é uma estratégia muito avançada. Muita gente não faz nem no mercado tradicional, que é a tal da venda coberta. Por que é venda coberta? Porque eu tenho Bitcoin aqui para saldar. Então, eu tenho Bitcoin, pego o crédito, eu entro vendido. É a mesma coisa de eu entrar na Deribit e comprar um contrato futuro vendido. Tá? Ou entrar na B3, alugar, entrar na XP, alugar ações da Petrobras e entrar vendido. É a mesma coisa. Então, a gente está alugando Bitcoin e entrando vendido. Mas aqui não precisa nem entrar vendido, o mercado só precisa cair. Tá? Por enquanto, com o mercado em queda, não faz sentido fazer isso. Por quê? A qualquer momento o mercado vira. Então, imagina que você pegou. Vamos inverter o exemplo. Eu peguei um Bitcoin emprestado a 86 mil. Bitcoin volta para 120. Eu tenho que devolver 120. Eu tenho que devolver um Bitcoin, não importa quanto ele esteja valendo. Então, com o mercado em alta, a gente pega dólar. Com o mercado no topo, quem tiver coragem, pega Bitcoin, pode pegar Ethereum, pode pegar Ethereum, tanto faz. Mas isso é lá na frente. Não é o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acumular Bitcoin. Então, todo o DCA, a gente vai acumular. Rafa, quero especular. Você vai especular com crédito. Eu não estou falando para comprar carteira hold com crédito. Não. Carteira hold você vai comprar. Mas eu quero especular com Pendle, eu quero especular com qualquer outra coisa. Aí eu quero entrar em Fartcoin. Está quase a zero. Vale a pena entrar em Fartcoin? Lógico que vale. Vale. Não é uma recomendação, mas vale a pena pela simetria. Então, todo mundo que está com essa. Praticamente o mercado inteiro está com essa simetria. Nesse sentido, vale a pena. Eu não estou falando que o ativo é bom, é confiável. Não é isso. Vale a pena pela assimetria. Mas aí eu vou colocar o meu dinheiro do bolso aqui? Não. Que dinheiro que eu colocaria numa meme coin? A gente já teve um relatório falando disso. Eu colocaria dinheiro que rendeu. Então, quanto que eu fiz esse mês? Esse mês eu fiz 300 dólares. Eventualmente, eu posso pegar esses 300 dólares e comprar em Fartcoin. Isso é uma camada de especulação. Então, se eu comprar 300 dólares em Fartcoin agora, e seja o que Deus quiser, eu vou fazer 800% se ele voltar para o topo histórico. Tá? Mas esse comprar Fartcoin seria fora da Aave, né? Não tem nada a ver. Eu ia só. Não, fora da Aave. Fora da Aave, né? Não, eu ainda pegaria fora da Aave, mas eu usaria crédito que eu gerei. Sim. Não é dinheiro do meu bolso. Uhum. Ou seja, eu estou reinvestindo o meu rendimento. Aí, se for a zero, comprei 300 dólares, 290 dólares de Fartcoin, foi a zero. Eu não perdi nada. Eu deixei de ganhar. Vai machucar? Vai. Nosso cérebro não foi feito para perder. Mas, contabilmente, a gente só deixou de ganhar. Zerou o mês. Então, é aquele tudo ou nada. Vai de cada um. Mas a gente não vai fazer isso com o dinheiro do bolso. Essa tecla eu vou bater esse ano. Então, quer especular? Especula. A gente já está num nível de maturidade como investidor cripto. Vocês têm capacidade para isso.
mas com estratégia. Com estratégia. Tá? Eu vou especular em Camino, que eu achei que Camino ia ser um case para esse ano. Não entrei. Eu entrei e ela não performou, eu saí. Acho que eu cheguei a comentar com vocês. Então, eu achei que Camino ia performar, porque Camino estava prometendo ser a Eve da rede Solana. Mas até agora não tracionou. Até agora está abaixo do que nasceu. Tá abaixo do ICO aqui. Então, essa moeda eu não entraria agora. Orca. Eu cheguei a ficar meio animado com a Orca, mas aí eu dei uma pesquisada. Essa política de staking deles e emissão de novos tokens também me desanimou. Mas, resumindo, a gente vai acumular Bitcoin, a gente vai mudar nossa métrica para Satoshi por Bitcoin e eventual especulação a gente vai fazer com crédito. Tá, pessoal? Deem uma lida no relatório. O relatório está bem denso. Vocês podem vir com pergunta lá no grupo, tá? Se não vier nenhuma pergunta do relatório, eu vou estranhar, porque esse relatório está bem denso, deu um belo de um trabalho para fazer e tem muita coisa legal aqui para poder a gente falar a mesma língua esse ano. Basicamente é isso, tá? É a gente falar a mesma língua. Então, vocês podem ver até pelo índice aqui, ó. A ingenuidade morreu em 2024, ou seja, a gente vai parar de depender de esperança, tá? Bitcoin depois do Bitcoin. O ciclo de 4 anos, para mim, nunca existiu, mas tinha ali um comportamento e agora, de fato, a gente não vê mais esse ciclo de 4 anos do Bitcoin. Então, o Bitcoin depois do Bitcoin. Teses narrativas, investidor institucional, ou seja, cada um de vocês vai ser a própria Treasury Company. Então, cada um de vocês vai ser uma empresa aumentando equity com Bitcoin. O que é isso? Aumentando o tamanho da empresa. Então, se o seu Bitcoin é uma empresa, você está aumentando essa empresa mês a mês. Tá? A cada aporte, a cada rendimento, a cada yield, a empresa de vocês está aumentando. Essa é a ideia. Tá? Aí vem o portfólio com função e não com promessa. Higiene de rastro, que é a segunda parte da ideia. Então, a gente vai ter que se preocupar com isso, com privacidade, com anonimato, com esse tipo de coisa. Então, a gente vai entrar a fundo nisso também. E aí, liquidez, giro, a nova métrica, yield não é renda. Então, o que a gente vê aqui, ó, isso aqui não é renda. Eu posso transformar isso em renda? Posso. Desde que eu tenha minha meta batida. Então, eu comecei com 1 centavo, cheguei a 1 Bitcoin. Estou satisfeito com esse 1 Bitcoin? Aí sim, esse rendimento pode ser usado ali no meu dia a dia. Por quê? Eu já estou com o meu capital, com o meu Monte Mor, com o meu patrimônio alcançado. Então, minha métrica era 1 Bitcoin? Alcancei. 2 Bitcoins? Alcancei. A máquina continua funcionando e eu posso transformar isso em renda. Aí sim. Tá? É aquilo que o Daniel fala muito. O investidor que entende isso, a gente tem basicamente 2 momentos como investidor. É construir patrimônio e gerar renda com o patrimônio. Então, que fase que vocês estão? Eu estou na fase de construir patrimônio. Beleza, então toda a métrica vai virar Bitcoin. Falando português bem claro. Já bati minha meta, tenho 10 Bitcoins. Você está em qual fase? Eu estou na fase de gerar renda.
Então, coloca 10 bitcoins na Aave, pega 3 bitcoins e coloca e dá uma diversificada em algumas estratégias. Você vai ter uma bela de uma renda. Ah, bati minha meta de 1 bitcoin. Pega 30 centavos de bitcoin, 30 mil dólares, você vai fazer $300 por dia. 150, de 100 a $300 por dia. Tá? Dependendo aqui da sua estratégia em piscina, por exemplo. Então, essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia. Tá? A monitoria ficou um pouco densa hoje, ficou um pouco mais chata, mas é por conta disso. Porque a gente precisa... Um Bitcoin já fazia festa, imagina 10. Exatamente. Mas, se você... Olha... Se você começa com 1 Bitcoin, com 1 centavo de Bitcoin, para bater 10 centavos, se vocês começarem a brincar com essa planilha, vocês vão ver que, ó, para bater 10 centavos, eu vou demorar 4 meses. Para bater 1 Bitcoin, ou seja, eu multipliquei por 10, de 1 centavo para 10 centavos. Agora eu vou multiplicar por 10 de novo. Sair de 10 centavos e bater 1 Bitcoin. 30 meses. Agora eu vou colocar 2 Bitcoins. Não é 60 meses, tá vendo? 3 Bitcoins. Não são 90 meses. Por quê? Conforme aumenta, é isso que o Bruno falou aqui. Conforme aumenta o seu capital, a rentabilidade se mantendo na média, o crescimento é exponencial. Quero bater 5 Bitcoins. Vai demorar 50 meses para você bater 5 Bitcoins. É o tempo que você demora para pagar um apartamento. Um financiamento, por exemplo. Então, em 50 meses, você tem 5 Bitcoins. Imagina 5 Bitcoins na Aave. Você pega 2 Bitcoins, você pega 1 Bitcoin para especular. 80 mil dólares. Você faz 800 dólares, de 400 a 800 dólares por dia aqui de yield. Bateu sua meta? 5 Bitcoins está bom? Não vou mais acumular patrimônio. Vou começar a usufruir do meu trabalho, do meu tempo como investidor, dos meus terreninhos aqui. Está gerando meus aluguéis aqui. 5 Bitcoins te faz uma bela de uma renda. Uma bela de uma renda. Mas eu não tenho, Rafa, 5 Bitcoins. Mas a máquina para você chegar, é isso que eu estou querendo dizer. A máquina para você chegar no 10 centavos de Bitcoin ou nos 5 Bitcoins é a mesma. É a mesma. Então, pô, eu não tenho 1 centavo, vou começar com 0,001 Bitcoin. É a mesma máquina. Você entendendo isso, que eu tenho que gerar rendimento em Bitcoin para somar o meu capital. Vocês entendendo isso, acabou. Pode começar com 100 dólares hoje, vocês vão chegar a 1 Bitcoin. É uma forma de minerar, é como se a gente tivesse uma máquina de minerar Bitcoin. Então a gente está minerando Bitcoin. Qual que é o nosso custo? É energia elétrica? Não, o nosso custo é operacional. É gestão financeira, gestão operacional, gestão técnica, gestão emocional. É o que a gente faz como investidor. Ah, eu quero bater uma meta. Antes eu tinha... Qual que era a minha meta? Acho que era 1 milhão. 1 milhão no Itaú ou 1 milhão de ações. Eu não lembro agora. Mas eu procuro nos meus cadernos aqui, eu acho. Então eu tinha essa meta de fazer 1 milhão, vamos colocar 1 milhão de ações do Itaú. Eu queria ter 1 milhão de ações do Itaú. Comecei com R$70 por mês, comprando ações do Itaú. A ideia é a mesma. Por que eu queria ações do Itaú? Não é a melhor pagadora de dividendos? Não. É a melhor que performa no mercado?
Não, mas é um dos ativos mais seguros que a gente tem no Brasil. Está ali. Está estável, é um bancão, está protegido, tem atuação nacional e internacional. Então, ao meu ver, era o que estava no meio ali. Não era nem o melhor, nem o pior. Era o que me trazia segurança. Isso em 2019, 2020, eu tinha essa mentalidade. Já estava em cripto, mas minha mentalidade era essa. Eu acumulava Itaú e Coca-Cola. Basicamente, a minha carteira era Itaú e Coca-Cola. Hoje eu não tenho nenhum dos dois mais. Eu só tenho Bitcoin. Tá? Então, eu fiz essa mudança lá atrás. O que eu estou trazendo agora é uma forma da gente transformar essa mentalidade em tomada de decisão. Rapaz, vocês estão ouvindo? Tá caindo o mundo aqui. Só espero não acabar a energia no meio da mentoria. Mesmo horário de ontem. Olha, tá piscando branco lá fora. Então, a ideia é essa, pessoal. Não tem muito mais o que explorar disso. É vocês entenderem e colocarem em prática. Beleza? Utilizar parte do Bitcoin para gerar mais Bitcoins. Você usa pool e colateral. Exatamente. Exatamente, Denise. Tá? Você está lá na mentoria comigo. A gente ainda está nessa parte estrutural aqui de aprender a gerar renda. A gente vai evoluir lá nas próximas sessões e você vai aprender a fazer esse colateral. E aí esse dinheiro volta para as piscinas. Então, quando a gente inclui essa camada de colateral, a gente para de especular com o nosso dinheiro do bolso. Não faz sentido. Tá? A ideia é especular com crédito. Por quê? Eu vou dar o exemplo prático. Eu comecei essas piscinas aqui, comecei a metrificar essas piscinas aqui com vocês. O pessoal lembra, Solana estava a 200. Olha a queda que a gente está amargando desde fevereiro e março do ano passado. Quando a gente começou a falar de piscina mais forte, mais frequentemente aqui. Imagina se eu tivesse entrado com o meu capital aqui. Vamos medir. Ó, do 200 até agora, 43%. Eu teria perdido metade perdido não, mas eu estaria amargando uma queda de 50% do meu patrimônio. O meu patrimônio caiu 50%? Meu patrimônio não é esse dinheiro aqui. Isso aqui não é meu patrimônio. Isso aqui é meu capital de giro. Meu patrimônio é isso aqui. Meu patrimônio caiu ou subiu? Quem que vai me responder? A planilha. Quanto que meu patrimônio subiu? 70%. O mercado está derretendo. Quanto que meu patrimônio subiu? Desde novembro? 70%. Ah, Rafa, mas você aportou. Verdade. Show. Se eu não tivesse aportado nada. Mesmo assim, ó, se eu não tivesse aportado nada. Não faz diferença o aporte. O aporte só faz diferença na métrica, na projeção da meta aqui. No ROI não faz diferença, porque o ROI, ó, se olhar a fórmula, ele pega sempre do capital inicial. Tá? Então, o mercado caiu quanto? O mercado caiu 40%. E meu patrimônio nesse mesmo período? Opa, não é aqui. E meu patrimônio no mesmo período? Subiu 70%. Na verdade, não, né? Essa aqui a gente projetou. Subiu 40%. É aqui, ó. Pessoal, é aqui, ó. Janeiro, tá?
Estou viajando no 70. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Pronto, estou em janeiro ainda. Então, quanto que meu patrimônio cresceu desde novembro? 40%. Quanto que o mercado caiu desde novembro? 40%. Então, não importa para que lado o mercado esteja, o meu patrimônio está aumentando. Não importa se está tendo bolha imobiliária, se o preço das casas estão caindo ou estão diminuindo. Eu estou comprando mais casa. Eu tinha uma casa o ano passado, esse ano eu tenho 2 casas, o ano que vem eu vou ter 4 casinhas, depois eu vou ter 8 casinhas, tudo alugada, me gerando renda. Então, pense em Bitcoin como casinha. São casas. Você vai comprar uma casa, você vai comprar um terreno, você vai construir nesse terreno, você vai pôr para alugar, com aluguel você vai comprar outro terreno, vai construir outra casa, vai pôr para alugar, vai comprar outro terreno. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está comprando Bitcoin, colocando gente para pagar o aluguel, pegando crédito, colocando gente para pagar o aluguel, porque a piscina de liquidez nada mais é do que um inquilino pagando aluguel para morar no seu patrimônio. Isso que piscina de liquidez faz. Porque eu estou fornecendo capital para o mercado, estou fornecendo liquidez para o mercado trabalhar. Eu tenho que receber meu aluguel. Eu tenho que receber. Os juros é o fruto do dinheiro, o aluguel é o fruto do imóvel. Então, eu tenho que receber meus juros aqui. Então, a estratégia não fui eu que inventei. E isso aí não é de agora. Quem leu aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia? É exatamente isso que o cara explica. O cara lá tinha tantas moedas de ouro, mas não tinha um navio para navegar e sair atrás de preciosidades e tesouros. O que ele fez? Ele depositou dinheiro, ele emprestou dinheiro para o capitão. Ele conta essa história lá no livro. Ele emprestou dinheiro para o cara levou o dinheiro dele lá, comprou mais especiarias, voltou e dividiu o lucro com o cara. Um outro não tinha dinheiro, pegou dinheiro emprestado, construiu o barco, saiu nas expedições, voltou com lucro, pagou o barco, pagou o dinheiro emprestado e ainda teve ganho de capital. Esse livro foi escrito há muitos anos atrás. Eram estratégias milenares que a gente está replicando aqui. Então, quem não leu esse livro, pessoal, eu recomendo muito. O Homem Mais Rico da Babilônia. Ó, esse cara aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Tem no YouTube, vocês ouvem, se eu não me engano, em 4 horas. Então, coloca em 2x, em 2 horas vocês ouvem o livro. Tá? Recomendo fortemente esse livro aqui para vocês. Muito bom mesmo. E é gostoso de ler. Parece o Alto da Compadecida. É até, de vez em quando, fica até engraçado. Tá, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? São poucas páginas, fininho. No YouTube tem, muito bom. A narração que está no YouTube é perfeita. É prazeroso de ficar ouvindo. Então, tá na academia, tá na estrada, tá no engarrafamento, põe para ouvir. Vale a pena, tá? Vale a pena sim. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para trazer hoje para vocês é essa paulada. Vocês vão ter que dar uma lida aqui. São 19 páginas, se eu não me engano. 17 páginas, tá? Então, deem uma lida com calma. Absorvam isso daqui, tá vendo? Não tem gráfico, não tem nada, é só texto. É só texto, tá? Então, leem com calma, releiam, tragam as dúvidas no grupo. Isso. Dá uma lida, depois volte. Se ninguém me perguntar nada desse relatório, eu vou estranhar. Tá?
Então é isso, pessoal. Então, quem tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui. Se vocês, agora eu vou abrir livro sem figurinha. É livro de gente grande agora. Terminamos esse assunto. Eu vou deixar agora mais uns 15 minutos, 10 minutos, quem tiver qualquer outra pergunta, tá? Não precisa ser do relatório, não precisa ser dessa nova temática desse ano, pode ser de qualquer outra coisa, de piscina, de empréstimo, de qualquer outra coisa, tá aberto aí para pergunta para vocês. Se não tiver pergunta, aí eu já encerro, tá bom, pessoal? Ah, deixa eu só dar mais um recadinho. O podcast retornou, tá? Eu confesso que eu estava esperando uma funcionalidade entrar aqui, uma automação para a publicação do podcast ficar automática. Como ainda não funcionou por questão técnica, junto com o pessoal do TI, eu voltei a fazer o podcast manualmente. Por quê? O podcast eu tenho que escrever, gravar, subir na área de membros e publicar. Tá? Parece fácil, mas toma um belo de um tempo todo dia isso. Eu tô com o Léo aqui, que está me ajudando na parte de programação, inteligência artificial e análise de dados. A gente conseguiu automatizar o podcast. Então, eu gravo pelo celular, o podcast sobe na área de membros para vocês muito mais rápido. Então, às vezes, eu não estou em casa. Vou deixar de fazer o podcast? Não, eu consigo fazer pelo celular, ele já sobe para vocês. Mas essa parte automatizada que ainda está emperrando. A gente estava na esperança de, não, agora vai, hoje vai, agora vai, hoje vai. Perdemos um mês e não foi. Então, eu voltei para o manual, tá? Então, o podcast voltou. E aí, a hora que a gente conseguir automatizar isso, vai ser melhor para mim, no caso. Tá? Então, hoje, a gente retomou com o podcast. Outra coisa que vai ser novidade também, vocês já devem ter percebido, eu vou ficar um pouco mais ativo no YouTube. Vídeos curtos, vídeos longos, insights. Então, eventualmente, eu vou fazer alguma posição aqui, vou tomar alguma decisão, seja em piscina, seja em análise gráfica, seja em empréstimo, eu vou gravar e vou jogar lá para vocês. Tá? É como se a gente estivesse abrindo uma call aqui de 5 minutos para eu compartilhar alguma coisa com vocês. Não precisa estar todo mundo ao vivo ali comigo, pode assistir a hora que for. Tá? O bom é ter link ou XRP, porque a gente não tem piscina deles. Porque paga pouco. Paga muito pouco, Thiago. Ó. Mas vocês podem fazer piscina de link e XRP. Na Pancake, eu tinha uma piscina. Eu tinha uma piscina de XRP com BNB. No começo do ano passado. Viu? Não sei se está nessa carteira. Ah, não, não está nessa carteira. Ah, não vou conectar, não. Tem aqui, ó. Quer ver? Ó? O melhor lugar para piscina para XRP é aqui na Pancake, tá? Ó, falei, morar no mato é isso. Tá chovendo, minha internet já virou de escada. Ó, tá vendo? Ó, tá pagando pouco. É que quem vê a gente falando não entende, né? 25% ao ano tá pagando pouco. Ó, era essa piscina aqui, ó. Tava pagando 200 ao ano quando eu tava nela. Caiu bem, tá vendo? Mas tá aqui, ó. XRP com BNB, XRP com dólar, XRP com Ethereum. E não tá ruim não, TVL, ó. 700 mil, 1 milhão e meio, tá vendo? Ó? Com Bitcoin, essa aqui tá boa. Outra coisa que eu estou explorando são as piscinas com ouro, tá? Eu estou de olho nesse TVL aqui, ele vem aumentando consideravelmente, tá? Então, é uma boa, não quer ficar exposto a Solana, não quer ficar exposto a alguma outra moeda, você pode ficar exposto em ouro. Até porque,
como o ouro está no topo histórico, e vocês já entendem como a piscina funciona, o ouro rompendo o range para cima, a gente vai ficar em qual moeda? Em Ethereum. E aí, o ouro corrigindo, a gente vai ficar em qual moeda? Em ouro. Então, é uma forma da gente acumular ouro quando ele começar a cair. Outra coisa. E aí, agora eu prometo que é a última. Eu me empolgo mais que vocês. Ó. Novidade aí para vocês. Vocês vierem aqui, ó. Vou mandar até o link aí, ó. Imagina fazer uma piscina de liquidez com Tesla e dólar, Nvidia e dólar, Nasdaq e dólar, QQQ é Nasdaq, Apple e dólar, S&P e dólar, Google e dólar, Solana e eu não gosto desse site que ele fica fazendo isso. Solana e MicroStrategy, Solana e Tesla. É uma piscina de liquidez com ações tokenizadas. Porra, o mercado está em baixa, não quero ficar exposto em Solana, não quero ficar exposto em Ethereum, só quero ficar exposto em Bitcoin ou mercado de tecnologia. Você pode usar a própria tecnologia blockchain para se expor a isso aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, Nvidia, MicroStrategy, ó, Meta, Solana com Robinhood, ó, Amazon com SDC, Amazon com Solana, olha que legal. Ouro com ouro, ouro com dólar. Então, dá para explorar algumas coisas legais aqui. Eu estou posicionado aqui? Não. Recomendo se posicionar aqui? Não tenho nada contra. Vocês não vão achar recomendação pontual. Ó, monte uma piscina de Tesla com dólar. Mas vocês já entenderam a lógica da piscina de liquidez. Vocês vão pegar crédito em algum lugar para trazer para cá, obviamente. Então, vocês podem especular aqui. Por que eu não estou aqui? Ou a pergunta seria, por que eu só opero na Orca com Solana USDC ou Solana e Ethereum? Isso é um vício de comportamento da época que eu operava mercado futuro. Quando você opera mercado futuro, não adianta ficar tirando para todo lado. Ah, hoje eu vou operar dólar, amanhã eu vou operar mini índice, depois eu vou operar ouro, depois eu vou operar petróleo, depois eu vou operar algodão. Ou seja, você fica caçando ativo para operar. E aí você não sabe operar nada. Então, hoje eu vou correr, amanhã eu vou fazer pilates, depois eu vou fazer jiu-jitsu, depois eu vou fazer muay thai, depois eu vou fazer bicicleta, depois eu vou fazer natação. Eu estou me achando um super atleta. Na verdade, eu não sou nada, né? Não consigo finalizar nada. Então, por que eu estou aqui? Porque eu escolhi esse ativo, escolhi essa plataforma para eu me dedicar. Então, quando eu operava óleo cru. Então, eu operava petróleo. Era a única coisa que eu operava. Fiquei 3 anos operando só petróleo. Quando eu entendi isso, eu parei de operar outras coisas. Meu sócio da época, meu amigo, até hoje, ele só opera ouro. Ele está há 5 anos só operando ouro. Ele sabe o preço do ouro sem olhar para o gráfico. Então, você falar com ele agora, o ouro está tanto, caiu tanto, tá aí tanto. Ou seja, ele conhece tão bem o ativo, que ele bate o olho no gráfico, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que está acontecendo. Eu mandei uma mensagem, falei, tá vivo? Né? O ouro deu essa paulada aqui, ó. Eu mandei aqui, ó, no 15 minutos para ele, mandei esse print. Falei, tá vivo? É Rafael o nome dele. Tá vivo, Rafa? Ele deu risada. Ele falou nem na tela eu tô, mas eu tô tranquilo. Porque ele já estava esperando um movimento desse, ele já conhece o ativo. Mesma coisa. Eu já conheço Solana o suficiente para saber como ela se comporta.
Já conheço o Ethereum o suficiente para saber como ele se comporta. Bitcoin nem se fala. Então, por isso que eu me dediquei. Foquei. Então, quanto mais a gente foca, mais a gente performa. Quem está começando? O pessoal da mentoria também está começando. A gente está pulverizando, faz isso, faz aquilo outro, até você se ver fazendo alguma coisa com mais habilidade, gostando de alguma coisa. Fala, Rafa, eu me identifico mais na... Eu tenho mentores... Rafa, eu não gostei da Orca, eu só faço na Uniswap, porque é mais fácil, eu pego o empréstimo em árbitro, já vou na Uniswap, já opero na rede árbitro, tá tudo na mesma wallet, não preciso fazer bridge, beleza. Tá correto. Ah, eu só uso a rede Base. Beleza, só uso a rede Ethereum. Não tem problema nenhum. Vai de cada um escolher o que se sente melhor. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta da outra. Tá tudo bem, galera. Tá? Mas para fazer isso, para vocês escolherem, vocês têm que conhecer. Então, experimenta. Experimenta a Orca, experimenta a Radio, experimenta a Uniswap, experimenta. Como? Com pouco dinheiro. Sem medo de errar. Você pode montar a piscina de $10. Experimenta. Tá? Falei demais, pessoal. Se vocês não tiverem perguntas, a gente pode encerrar, tá? É isso aí? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Então, beleza, pessoal. Vocês vão ler o relatório e aí me manda pergunta ou no privado ou lá em grupo. Tanto faz, tá? Certo, muito obrigada. Imagina. Valeu, pessoal. Bons investimentos. Qualquer coisa, vocês já sabem, pode me chamar. Vou encerrar a gravação aqui. Aí amanhã cedo eu já subo na área de membros essa gravação aqui, tá? Quem quiser rever.